Olá, meus amigos! What the hell? Oh my Como vocês God. estão? Paz e bênção a todos. Hoje eu vim apresentar aqui pra vocês a lore do Sigma da Bahia. Muito me perguntaram aí nos comentários, no caso, as minhas 5 contas fakes, quanto que eu iria fazer a lore do Sigma da Bahia. E hoje eu trouxe ela aqui pra vocês. Pra vocês conseguirem entender a grandiosidade do Sigma da Bahia, primeiro eu vou ter que voltar pro começo de tudo. No começo, nós tínhamos dois irmãos de Mewing, Shed Ugly e Beta Boy. Ambos assistiam o Skibidi de Toilet juntos todos os dias e praticavam seus Mewings como irmãos. Porém, certo dia, Shed Ugly errou seu Mewing e ele quase foi mogado por causa disso. Então, o Beta Boy fica responsável por encontrar uma forma de ressuscitar o Shed Ugly. Dessa forma, ele carrega o Shed Ugly nos braços até chegar na aldeia dos Skibidi, onde eles conseguem curar o Shed Ugly e vem um potencial na Tortuguita. Uou! E para isso ensinam para ele o golpe do Skibidi. O Beta Boy ele fica com muita inveja. Por quê? Porque ele não foi ensinado, e ele que levou o irmão dele para a aldeia dos Skibidi, e ele não foi ensinado como usar o golpe Skibidi. Então, ele começa a caçar todos os Skibidis e, como último desafio, ele encontra o seu irmão de Mewing, o Shed Ugly. Os dois fazem uma batalha insana que dura aproximadamente 50 anos na lore. Que é uma batalha muito grande, não foi num universo paralelo, foi no principal. Então é uma batalha que demora muito. E aí, com a derrota do Beta Boy, o Shed Ugly, com medo dele acabar voltando de algum jeito, manda ele pro reino do Mewing, que é como se fosse um universo onde ele não pode atrapalhar os acontecimentos do universo principal. Após derrotar o Beta Boy, o Shed Ugly pensou o seguinte: cara, e se aparecer novos vilões? Eu já tô velho, eu não vou conseguir derrotar eles. Então foi assim que ele criou a Legião. Como? Ele criou a Universidade Skibidi, que na lore eles vão chamar de Skibidi Palace, ou Palácio Skibidi, né, em português, que eu sei que vocês não são bilíngues e eu sou, né? É complicado. Aí é o seguinte, ele criou o Palácio Skibidi para poder formar novos Sigmas, uma universidade, para assim dizer. Lá ele instituiu 4 critérios para poder formar um Sigma. O primeiro é conhecer as artes betianas. O segundo, conhecer as artes alfalescas. O terceiro, ser mestre Mewing. E depois que você consegue fazer os 3, eles finalmente te ensinam o golpe Skibidi, que faz com que você se torne um Sigma de verdade. Só que após isso, o Shed Ugly ele percebeu que ele precisava de uma figura de liderança. Quem que seria esse? O Sigma da Bahia. Ele seria o maior de todos os Sigmas, é o Sigma da Bahia. Então, ele começa a ir atrás da sua jovem promessa. Bom, agora eu vou dar uma pausa nessa história e vou contar a história de um outro personagem, o Sigmamente. O Sigmamente, ele nasceu no Ceará, que, pra você que não sabe, uma curiosidade, foi no mesmo local onde ocorreu a batalha entre o Shed Ugly e o Beta Boy. Aí o que acontece? O Sigmamente, ele nasceu lá, e aí, por causa da batalha, os danos, as coisas que aconteceu, acabou que os pais dele tiveram que mandar ele embora da Bahia, né? Ele nasceu na Bahia, na verdade, perdão. Teve que mandar ele embora da Bahia pro Ceará, para que assim, teve que mandar ele para fora, para que assim ele pudesse ficar em segurança, entende? Então o que acontece? Lá no Ceará, ele começa a desenvolver um ódio muito grande por todos os Sigmas, porque na cabeça dele, os Sigmas que causaram esse duelo gigantesco aqui, que acabou com a família dele, com a vida dele. Porém, ele tem um encontro muito, muito emocionante, assim que eu posso dizer pra vocês, com o próprio Shed Ugly. E o Shed Ugly fala pra ele, explica tudo o que aconteceu e que se ele não fizesse isso, todas as pessoas do mundo teriam que virar CLT, trabalhar numa escala 6x1, 12 horas por dia. Aí ia complicar tudo. Então, o Sigmamente percebeu que na verdade é o bom caminho a se tornar um Sigma. Então o que acontece? Ele começa a treinar todos os dias até conseguir se tornar um Sigma. Como forma de ver se ele tem sim o poder, isso antes dele aprender o golpe Skibidi, ele ainda não é um Sigma de verdade, ele só está treinando, ele vai atrás do Sigma do Ceará, que é o melhor Sigma do Ceará. Ele é um cara corrupto e que fica pedindo imposto pra galera, fica só humilhando o pessoal e não pratica seu Mewing em dia. Então o que ele faz? Ele vai lá como forma de testar seu poder e vai pra cima do Sigma do Ceará. Ele consegue derrotar numa batalha muito bacana também. Ele consegue derrotar
E aí ele se torna o Sigma do Ceará. Ele se tornando o Sigma do Ceará, o Chad Hugo vê que ele é digno de receber o treinamento para se tornar o Sigma da Bahia. Então é aí que nós temos o nosso segundo Sigma da Bahia. O primeiro foi o Chad Hugo, lógico, porque foi ele que criou. E o segundo foi o Sigma Mente. Agora a gente vai dar um zoom dentro dessa universidade dos Skibidi Toilet. Porque o que acontece? Dentro do Palácio Skibidi não eram só flores, não tinha só flores. Lá nós tivemos a criação, eu vou falar aqui pra vocês, 3 personagens que nós tivemos lá que são muito importantes pra lore. Michael Betazowski, Joker e o Gato Desempregado. O que acontece? O Michael Betazowski, ele era um cara que quando criança, ele foi numa turnê Beta Sigma, que é uma turnê que eles levam os betinhas pra poder conhecer o ambiente de trabalho dos Sigmas. Chegando lá, ele quase é mogado e tal, tem todo um alvoroço lá muito estranho. Só que aí, ele consegue sair vivo e ele é inspirado por um dos Sigmas a se tornar um Sigma. Então, ele vai lá, ele estuda, ele sabe tudo que você precisa para ser um Sigma. Porém, ele tem um porém. Isso mesmo. Ele não consegue ser um Sigma. Por quê? Porque ele é muito beta. Essa é a verdade. Quando ele entrou no Palácio Skibidi, a professora que dava a matéria de artes betianas, ela confrontou ele, perguntou se ele realmente pensava que ele podia ser um Sigma, porque como ela conhece os betas melhor que ninguém, ela sabia que ele era um beta que não conseguiria se tornar um Sigma nem em 1000 anos. Então, certo dia, quando eles iam fazer uma batalha em campo, um treinamento em campo, o Seligman, que era o melhor amigo do Michael Betazowski, fala pra ele, briga com ele, né, com medo dele ir pra batalha, e ele acaba ficando brigado, e por isso o Michael Betazowski, ele sai do Palácio Skibidi. Depois disso, nós temos a história do Joker. O Joker não foi muito bem apresentado pra gente nos episódios, até porque a gente só tem um episódio dele. E não foi muito bem apresentado a história dele e tal. Mas o que a gente sabe? A gente sabe que ele se decepcionou com os Sigmas. Ele está decepcionado. Por quê? Porque no vídeo dele tem uma cena em que ele fala: ninguém mais é Sigma como antes. O que isso nos mostra? Ó, aqui já é minha teoria. Na minha cabeça nós temos duas opções. A primeira, ele sofreu bullying dentro do Palácio Skibidi. Ou a segunda sei mesmo. Vamos na próxima, que eu esqueci. O Gato Desempregado. O Gato Desempregado, ele é um cara que ele só entrou no Palácio Skibidi para poder fugir da CLT. E aí o que acontece? Dentro do Palácio Skibidi, em vez de estar praticando seu miming, ele fica lá dormindo, cochilando, até porque ele é baiano e tal, tem todo um porém lá. Mas aí o que acontece? Como ele não estava treinando o seu mewing, ele é expulso do Palácio Skibidi. Sendo expulso do Palácio Skibidi, ele não tem mais uma renda e ele acaba descobrindo que ele está endividado com a Caixa. E aí, certo dia, ele chama um colega dele, um funcionário das Casas Bahia, para tomar uma pinga lá na praça. Só que chegando lá, ele descobre que não era o funcionário das Casas Bahia, era a Polícia Federal que leva ele preso. E o que isso mostra pra gente? Por que eu tô contando a história do Gato Desempregado se ele foi preso? Com a chegada do CL Thanos, cadê ele? Aqui, bem mais pra frente na lore, na minha cabeça, ele sendo o inimigo número 1 da CLT, vai se tornar um dos grandes combatentes dos CL Thanos na Bahia, em Minas Gerais, nesses países aí tudo. Nesses estados, perdão. Eu não sei geografia básica. Tá. Agora que eu terminei esse universo, nós vamos agora trabalhar com o conceito de multiverso. Sim, nós temos multiverso, é um pouco complexo, mas eu vou tentar explicar aqui. O que acontece? Em um universo paralelo, vocês vão esquecer de tudo que eu já falei aqui, ó. Tudo que eu já falei. Porque nesse universo nós não temos betas, nós não temos sigmas, não tem mil e não tem Skibidi Toilet. Nós só temos LOL e CLT. Num universo em que existem muitas bocas e poucas picanhas para serem comidas, surge um grande dilema sobre a fome. E com a chegada do Nine Fingers, que é um dos maiores vilões desse universo, ao poder, fica ainda pior, vai piorando ainda mais o sistema. Uma jovem promessa, conhecida como Thanos, que mais pra frente ganha um novo apelido, acaba criando os 5 poderes da CLT. FGTS, seguro-desemprego, carteira de trabalho, férias remuneradas, vale transporte e vale alimentação. Então, o CL Thanos, como ficou conhecido mais pra frente, ele desafia o Nine Fingers em uma partida de truco por todo o universo, valendo todo o universo. O Nine Fingers, ele aceita, ele acaba... E aí, o CL Thanos ele acaba ganhando. Por quê? Porque ele esconde a carta dele, uma carta que faria ele perder, no mindinho, coisa que o Lula não tem, o que faz com que ele perca. Então, o CL Thanos consegue vencer. Fazendo isso, mais pra frente ocorre um time skip e ele acaba enlouquecendo. Eu tenho uma teoria do que pode ser. Na minha opinião, ele enlouqueceu pelo seguinte motivo. Ele teve que trabalhar numa escala 6x1,
12 horas por dia e recebendo apenas um salário mínimo por mês. Então, pra mim, foi por isso que ele ficou loucão. E aí nós temos uma formação de um clube de heróis, os Vingadores Futebol Clube. Os Vingadores Futebol Clube são também conhecidos como Vingados da CLT, você pode escolher. São jogadores de LoL e anti-CLTs. Eles conseguem fazer uma batalha insana contra os CLTanos e quase destrói toda a realidade. Mas eles conseguem banir os CLTanos para o Reino do Mewin também. Se vocês perceberem, o Reino do Mewin, ele está em ambos os universos. Então, o Reino do Mewin, ele é tipo uma ponte entre os dois universos. Entende? Tá, então vamos continuar. A derrota de Sigma-Mente. Mas ainda não, agora que a gente já terminou esse universo, nós vamos voltar para o universo principal. Nele, agora eu vou contar para vocês a história de Gru, que eu vou chamar de meu Sigma favorito, e de AE. Os dois nasceram muito pobres, porém eles descobriram uma fonte de renda aplicando golpes em senhorinhas online. O AE, ele desenvolveu a arma lança-cartinha do Tigrinho, e com ela eles conseguiram sair da pobreza extrema e viraram quase milionários. Porém, eles juraram um pro outro que ambos iam se tornar Sigmas, para poder acabar com a pobreza no mundo e tal. Porém, o pai do AE fala pra ele que ele não quer mais que ele jogue LoL e quer que ele vire CLT logo, porque ele tá só dando despesa pra casa. Então, o AE acaba saindo e o Gru, motivado, ele resolve que vai virar o Sigma da Bahia em nome do amigo dele. Eles conseguem entrar no Skibidi Palace e desafiam o Sigma-Mente, que era o antigo Sigma da Bahia, para o cargo. Agora eu vou dar uma pausa que eu vou explicar uma coisa. Como que funciona a sucessão do Sigma da Bahia? Só tem duas formas de você se tornar um Sigma da Bahia. A primeira, desafiando o atual Sigma da Bahia e vencendo ele. A segunda, o atual Sigma da Bahia, ele desistir, e depois que ele desistir, o último Sigma da Bahia vai escolher quem vai ser o próximo. É isso. Com essa batalha entre os dois, o Gru acaba vencendo e ele se torna o mais novo Sigma da Bahia. Porém, com tudo entretanto e todavia, o meu Sigma favorito, que agora é o Sigma da Bahia, ele tem 3 filhas. E o que acontece? Com essas 3 filhas que ele tem, todas se tornam vascaínas. Então, ele pensa o seguinte: cara, se eu não conseguir convencer nem minhas próprias filhas a torcerem pro Bahia Futebol Clube, quem dirá o planeta Terra inteiro? Então, ele vai lá e renuncia o cargo de Sigma da Bahia. Nessa hora, o Shed Uber entra em desespero, porque ele não tem nenhuma jovem promessa. E ele pede para que o Shifu vá atrás de um novo Sigma da Bahia. Eles encontram então o filho do dono. O filho do dono, ele vai ser treinado desde o começo para poder tentar virar o Sigma da Bahia. Porém, ele é muito rancoroso e acaba que ele não consegue virar o Sigma da Bahia e ele é mandado embora. O que acontece aqui? O atual Sigma da Bahia, depois que o filho do dono não deu certo, o Shed Uber percebe que ele precisa de alguém mais humilde. E quem melhor do que o grande gordo Betinha do Poe. E aí o Poe, ele entra no Skibidi Palace sendo ainda uma jovem promessa, e lá ele acaba sofrendo muito bullying, porque ninguém acredita que ele tenha potencial, nem ele mesmo. Porém, então ele diz que ele vai desistir e tal, que ele não serve para ser Sigma da Bahia. Então ele vai lá e fala pro Shed Uber que ele não quer mais se tornar o Sigma da Bahia. Porém, o Shed Uber, ele consegue convencer ele falando a seguinte frase: todo Sigma já foi um beta, mas nem todo beta se torna um Sigma. Isso faz com que o Poe, isso conscientiza o Poe da importância do Sigma da Bahia, e por isso ele acaba aceitando o treinamento para se tornar um Sigma da Bahia. Por hoje eu vou parar por aqui, porque não foi nem metade ainda, a lore de verdade começa daqui a pouco. Eu só fiz um pré do que acontece, e é isso aí. Muito obrigado a todos, esperem aí pelo próximo vídeo. Valeu!